E parece que nós realmente começamos 2026 com o pé direito. O preço do Bitcoin é 91,3 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, com 4,35% de valorização no anual. É realmente muito interessante aí, o preço do Bitcoin continua subindo, já passou dos 91 mil dólares, e se seguir a tendência do último mês, o preço deve corrigir, como já aconteceu nas últimas vezes. Mas vamos ficar de olho então aqui no diário, e vamos colocar aqui no anual aqui, então, 4,35% de valorização em dólar. Em reais, 495 mil reais por Bitcoin, se aproximando ali dos 500 mil reais por Bitcoin. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um banco estatal da Rússia que está utilizando o Bitcoin como colateral, e isso é muito interessante, e também sobre umas outras notícias relacionadas à liquidez global. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, considere fazer parte da área de membros do canal, o famoso elogio sincero, onde você apoia financeiramente o canal e também tem acesso a todo o conteúdo exclusivo da área de membros do canal, com conteúdo de base aí sobre Bitcoin, indicadores, economia e assim por diante. Então vamos dar uma olhada aqui no post do Felipe De Martini, abre aspas. Isso é impressionante. O Sberbank, maior banco da Rússia e controlado pelo governo, acabou de emitir o primeiro empréstimo lastreado em Bitcoin do país. O Bitcoin como colateral em banco estatal. E a corrida começou. Então é interessante isso. Eu já falei para vocês aqui sobre os principais players detentores de Bitcoin. Dentre eles temos grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies, o Satoshi Nakamoto, é claro, ETFs aqui em primeiro lugar, e o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, será que eventualmente teremos uma corrida ao Bitcoin, onde países vão começar a imprimir dinheiro para tentar salvar suas economias, suas moedas, como se fosse uma corrida ao ouro digital? E aqui nesse top 10 teremos vários países aí, pois agora já temos o governo dos Estados Unidos e o governo da China, basicamente talvez as duas principais economias, as duas principais potências econômicas do mundo já estão competindo em acumular bitcoins, e isso é muito interessante. Esse movimento em um banco da Rússia também é um case interessante, porque é um país que tem sim um potencial econômico e até bélico aí, e tem interesses geopolíticos que competem com outros países. Bom, então vamos dar uma olhada aqui, né? O Sberbank é o maior banco da Rússia, controlado pelo Estado, e ele acaba de emitir empréstimo lastreado em Bitcoin. Não é uma fintech, não é um banco privado, não é um experimento marginal. E por que que isso é um divisor de águas, né? Então, é uma infraestrutura financeira estatal utilizando o Bitcoin como colateral. Observe como toda a narrativa acaba mudando. Antigamente, a instituição financeira tradicional falava mal do Bitcoin, e agora eles estão se rendendo ao Bitcoin. Então, aqui o Bitcoin vinha sendo uma reserva, um ativo especulativo, um hedge monetário, e agora ele entra oficialmente em outra categoria de ativo colateral soberano utilizável. E isso muda tudo, porque colateral não é vendido, ele é retido, ele é escasso e é uma trava de oferta. Então é até mais bullish que a própria comercialização pura e simplesmente do ativo. Lembrando, é claro, o disclaimer clássico do canal: isso não é uma dica de investimentos, é o que sempre mencionamos aqui no canal, vale a pena lembrar. Então, um colateral retira Bitcoin do mercado sem gerar pressão vendedora. E falando sobre a camada geopolítica, a mais ignorada, a Rússia está fora do sistema financeiro ocidental, sofre sanções, tem acesso limitado a dólar e euro, e ao usar o Bitcoin como colateral, reduz a dependência de moedas adversárias, cria liquidez paralela, testa um sistema não censurável. Isso aqui não é um bullish tweet, é uma engenharia financeira defensiva, porque observe que a Rússia pode estar acumulando satoshis sem mesmo deixar isso claro, deixar isso público, né? E por que que isso tende a se espalhar e rápido? Se um banco estatal faz isso, outros agentes observam. Então, bancos de países sancionados, fundos soberanos, estatais de energia, bancos de desenvolvimento regionais, e o racional é simples. Se o Bitcoin funciona como colateral lá, pode funcionar aqui. E esse processo não é linear, ele acontece em saltos. Então, fazendo uma comparação histórica aqui, isso se parece muito mais com o ouro entrando como colateral bancário no século XX do que um ETF de tesouraria
privada. E quando a gente fala de ouro, é muito interessante, porque muitas pessoas acham que o Bitcoin já se valorizou tudo que tinha para se valorizar. Perdemos o bonde, não tem mais como ter aquela valorização tão exponencial. E daí a gente olha o quê? Para o ouro, que teve uma valorização de 62%, mais de 60% em dólar nos últimos 12 meses. Então é um ativo com market cap gigantesco, que teve uma valorização brutal aí no último ano, basicamente, né? E a prata também já teve mais de 147% de valorização em dólar, mostrando que sim, que ativos escassos podem se valorizar com valorização exponencial, mesmo com maior valor de mercado. Principalmente quando consideramos o fato de que as moedas fiduciárias estão colapsando. O dólar, por exemplo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. O real nem se fala, o real não existia nessa época. E aqui a gente vê a dívida crescendo, principalmente nos Estados Unidos, onde ela já passa de 38 trilhões de dólares. Mas também no mundo inteiro, é um problema que não é exclusivo dos Estados Unidos. Então, quando o ativo vira colateral, ele ganha status, ganha demanda estrutural, perde volatilidade marginal ao longo do tempo e aumenta o preço de equilíbrio. Não significa que estados necessariamente vão comprar Bitcoin amanhã, que a Rússia vai anunciar reservas de Bitcoin, até porque eu acho que eles provavelmente, se começarem a adquirir pesadamente, eu digo estados com interesse geopolítico, pode ser que eles nem anunciem isso, porque pensa o seguinte: se a Rússia, por exemplo, quiser comprar Bitcoin, eles querem comprar Bitcoin na surdina, quando o preço do Bitcoin está barato. Quando o preço do Bitcoin, por exemplo, corrigiu 30%, está sendo cotado a 80, 90 mil dólares. Então eles vão comprar na surdina e não vão avisar para ninguém, porque se um estado, se um grande país como Rússia, China, Estados Unidos, algum país da Europa, enfim, anunciar publicamente que está acumulando Bitcoin, isso pode ter um impacto no preço e ninguém quer comprar satoshis mais caros. As pessoas querem comprar satoshis mais baratos. Então, provavelmente se algum país grande começar a acumular Bitcoin com interesse geopolítico, ele talvez não avise para ninguém. O Bitcoin passou no teste institucional soberano. Então, ponto número 7, a corrida pode ter começado. A corrida não é de preço ainda, é de integração, aceitação funcional e uso silencioso. E o preço acaba vindo depois, quando mais Bitcoin fica travado, menos oferta circula e mais instituições precisam dele, não para especular, mas para operar. O resumo aí é que quando um banco estatal aceita Bitcoin como lateral, o debate aí acaba, talvez, ou se torna cada vez mais relevante no mercado financeiro tradicional. O ativo entrou no sistema, então é realmente um passo importante aí para a trajetória do Bitcoin. E o segundo tema que eu quero falar aqui nesse vídeo é a questão da liquidez global. Então a gente já falou várias vezes sobre a relação entre Bitcoin, preço do Bitcoin, ativos escassos e liquidez global. Para isso eu gosto de mencionar esse artigo da Lynn Alden, onde ela fala sobre a relação entre liquidez global e o preço de vários ativos. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada no artigo completo. Mas, durante o período onde ela fez esse estudo, em 83% das vezes, o preço do Bitcoin se moveu na mesma direção da liquidez global. Então, o Bitcoin funcionou como uma excelente esponja de liquidez. Funcionou melhor que ouro, funcionou melhor do que ações e melhor do que praticamente, aliás, qualquer ativo aqui observado por ela, embora vários ativos tenham uma relação interessante como o próprio ouro, ações e por aí vai, né? Mas o Bitcoin foi o melhor ativo, melhor esponja de liquidez. E o que a gente vê hoje é um cenário muito interessante, onde a gente tem a liquidez global subindo, a liquidez global aumentando e o preço do Bitcoin corrigindo. Então pode ser uma grande oportunidade, pode ser que esse ciclo quebre e o padrão pare de se repetir. Caso o padrão continue se repetindo, pode ser uma grande oportunidade. Post do Felipe De Martini, abre aspas. Isso aqui é uma oportunidade histórica. Todo M2 global em máximas históricas e o Bitcoin 30% abaixo do topo. Liquidez nunca foi tão alta, Bitcoin nunca teve tão barato, abre aspas aí, né, em relação a ela. Conecte os pontos, né, esse é o post do Felipe De Martini, é claro, a gente não tem como prever o futuro, não estamos falando sobre dicas de investimento, aqui a gente olha cenários, probabilidades e indicadores e como é que está a situação macro da economia, e aqui o M2 global é um aspecto muito importante. Aqui a gente tem o M2 global dos Estados Unidos, o M2
dos Estados Unidos, do Japão, da China e da União Europeia, então das principais potências globais, e o M2 de todos os países estão na máxima histórica, né? Então o dado bruto é muito relevante, o Bitcoin está mais de 20% abaixo do topo nominal e a correlação Bitcoin liquidez global continua válida historicamente, pelo menos até agora, com uma certa defasagem, é importante lembrar isso. Isso cria um descolamento raro de liquidez no pico, mais ativo escasso, ainda comprimido. E por que esse descolamento acontece? Porque a liquidez não entra toda de uma vez nos ativos de risco, ela segue uma tendência típica, geralmente, de moeda soberana, títulos, crédito, ouro, ações, ativos escassos não soberanos, Bitcoin, então, como um ativo mais arriscado, pelo menos do ponto de vista da visão do sistema financeiro tradicional, e acaba chegando depois nesses ativos. Então, pelo menos, esse é o padrão histórico que pode se repetir novamente. Porque a gente já viu o preço do ouro subindo, o preço dos metais subindo, das ações subindo, e de ações small caps também. Falta o Bitcoin aqui no caso. E o ponto central que pouca gente entende é que o Bitcoin não compete com o M2. Ele absorve o excesso de M2 quando o sistema cria liquidez mais rápido do que ativos confiáveis e o capital precisa de algo escasso, líquido e não confiscável. Então ele acaba migrando o dinheiro gradualmente, né? Não no topo do pânico. E a frase de que o Bitcoin nunca esteve tão barato em relação à liquidez não é retórica, é matemática. E se você olhar o market cap do Bitcoin pela M2 global, pela liquidez global, e o preço do Bitcoin em relação ao crescimento do M2, você vê que ou o Bitcoin sobe ou a liquidez teria de ser destruída em escala global para manter esse padrão, ou o padrão para de acontecer, é óbvio. E a destruição coordenada de M2 historicamente não acontece, politicamente não é sustentável, por quê? Porque políticos e burocratas se colocaram nessa armadilha, onde eles têm que ficar dobrando a aposta, aumentando a dívida e desvalorizando suas moedas fiduciárias ao longo do tempo. Porque políticos e burocratas se beneficiam da desvalorização da moeda via efeito Cantillon, a gente paga a conta via inflação, e isso cria uma bolha da dívida que necessita de uma nova inflação. Então é meio que um sistema que vai se retroalimentando, do qual eles não conseguem mais fugir. As moedas fiduciárias estão colapsando, não à toa ativos escassos estão se valorizando cada vez mais. Ouro, prata e assim por diante. E o Bitcoin ainda não teve essa grande valorização, pode ser que isso aconteça. O que pode faltar então para o preço reagir? Não é notícia, ETF novo, tweet, é o tempo. Liquidez funciona como uma maré. Ela sobe primeiro no sistema, só depois levanta os barcos mais escassos. Bom, é uma analogia interessante aqui, né? Estamos exatamente então no intervalo entre esses dois momentos, ou podemos estar, né? Não temos como ter certeza, mas é muito interessante essa análise, esse cenário e essa possibilidade. Por que isso pode ser uma oportunidade histórica? Porque oportunidades históricas, elas não gritam. Elas aparecem quando dados macro estão claros, narrativas ainda estão confusas, preço ainda não refletiu o regime monetário. E quando tudo, entre aspas, faz sentido aí para o consenso, o preço já foi. Quando ninguém mais tem dúvida do movimento, é sinal de que já é tarde demais. A conclusão em uma linha é que se a liquidez global está no topo e o ativo mais escasso do sistema ainda não respondeu, o risco não está em comprar, mas talvez esteja em esperar, certo? Então, interessante aqui essas análises que o Felipe De Martini colocou no Twitter, e realmente o ano está muito interessante, com várias notícias aí relevantes, preço do Bitcoin subindo, ditadura na Venezuela caindo. Espero que seja um ano muito bom para todos nós, com bastante liberdade crescendo, com prosperidade e assim por diante. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até breve.